Ora, muito boa tarde a todos. Aqui no Instagram já estamos em direto e no Facebook também parece que já estamos em direto. Então, boa tarde a todos no Instagram e no Facebook. E cá estamos nós para o nosso conteúdo de terça-feira ao final do dia. Nosso conteúdo raiz, como se diz agora no marketing digital. Então, deixa ver quem é que se junta a nós hoje. Já temos aqui algumas pessoas a chegarem no Instagram e no Facebook agora também. Meu grande amigo Kaká, lá do Mato Grosso. A Rosa, a Carla. E aqui no Facebook é que eu não consigo ainda ver. Facebook agora com estas novas, este novo layout dificulta-nos aqui um bocadinho tentarmos perceber quem é que está connosco. Bom, mas se vocês forem dizendo aí desse lado, vocês me forem dando olá aí, principalmente no Facebook, e dizendo de onde é que estão a ver, sabem que é sempre importante nestes diretos nós termos essa interação. E hoje o tema é fora de série. Não é que não seja sempre, mas hoje trago um tema bastante importante para vocês. Minha mãe diz que gosta dos apontamentos colados na parede. Claro, faz parte do tema de hoje. É aquilo que nos orienta durante os trimestres, é aquilo que nós escrevemos nas paredes. O escritório está todo escrito na parede à volta. Toda a gente tem os seus quadros para ir escrevendo. É onde está escrito aquilo que está a acontecer e aquilo que tem de acontecer, que é exatamente aquilo que nós vamos falar hoje. Então, já temos aqui algum quórum e eu vou começar exatamente por vos falar do planeamento 90 dias. E porquê? Planeamento 90 dias é provavelmente a altura ideal para estarmos a pensar nele, porque nós estamos no final do segundo trimestre deste ano. E este segundo trimestre de 2020 foi um trimestre especialmente interessante. Aqui a temática do meio ambiente e da perturbação no meio ambiente, onde quer que seja que estejamos no mundo, foi extremamente desafiante. Mas esta é a altura de começar a preparar o que há de acontecer no trimestre seguinte. E talvez nunca tenha sido mais crítico do que hoje preparar o trimestre seguinte. E de facto eu tenho estado nesta altura a pensar exatamente sobre o trimestre seguinte, nomeadamente aqui na minha empresa, e a partir da manhã começamos em reuniões aqui na empresa para preparar o nosso plano de 90 dias. Nós vamos fazer o nosso dia de planeamento de 90 dias durante a semana que vem, mas vamos começar a prepará-lo já. Aliás, eu já estou a prepará-lo, mas a partir da manhã começamos em reuniões com os vários departamentos para depois, na semana que vem, termos a reunião final onde colamos os planos de toda a gente e definimos definitivamente qual deve ser o plano de atuação para o trimestre que vem. E enquanto eu estava aqui a começar a preparar o meu plano, eu lembrei-me que muita gente nos fala de planeamento, aliás, mais gente ainda nos fala de definição de objetivos, toda a gente fala de definição de objetivos, menos gente fala de planeamento, mas muita gente fala de planeamento e talvez até desta ideia do planeamento de 90 dias. E a verdade é que pouca gente nos diz como fazer o planeamento. Como fazer o planeamento da empresa, como fazer o planeamento da nossa vida, como fazer o planeamento estratégico, como fazer o planeamento de execução. E eu hoje decidi, ok, vamos, talvez eu tenha sido culpado também disso no passado, falar muito do planeamento, dar muita informação sobre planeamento, dar muita importância ao planeamento, mas talvez mesmo eu, no passado, tenha falhado em ser suficientemente específico e suficientemente objetivo sobre do que é que trata concretamente o planeamento e a que questões é que nós precisamos de responder para ficar com o nosso planeamento feito. Às vezes até aqui na nossa equipa eu tenho que ter algumas discussões no bom sentido sobre a forma como o planeamento deve ser feito. E então desta vez tentei, vamos deixar isto o mais transparente possível para que não haja
alibis para que não haja desculpas das pessoas não estarem de facto a planear. E lembrei-me que os nossos planeamentos de marketing, e esses têm sido claros, porque até em alguns dos meus livros os escrevi, nos 12 desafios do empreendedor escrevi, no livro secreto do crescimento de negócios escrevi também, passava, e eu chamava-lhe até o plano de marketing em 7 minutos, passava por responder a 7 questões fundamentais que, segundo aprendi com o J. Conrad Levinson, o autor do Guerrilla Marketing, poderia ser feito em 7 minutos. E comecei a preparar aqui o planeamento de 90 dias da minha empresa e concluí que, por alguma razão, não sei se será coincidência, ele passa por responder específica e objetivamente a 7 questões fundamentais também. E reparem que eu hoje vou falar-vos do planeamento de execução. Tá? O planeamento de execução é o planeamento para prazos curtos, prazos de trimestre, normalmente. É o que é que eu tenho que fazer no próximo trimestre. Talvez, na semana que vem, eu vos falo do planeamento estratégico. O planeamento estratégico é o planeamento de longo prazo. 1 ano, 3 anos, 5 anos, às vezes mais tempo. E obviamente que o planeamento de execução deve encaixar no planeamento estratégico. Mas achei mais urgente hoje começar pelo planeamento de execução e guardar o planeamento estratégico para a semana que vem. Então vão ser 2 diretos absolutamente críticos e absolutamente fundamentais. Então, quais são os 7 pontos que eu sugiro que sejam respondidos para concretizarmos o nosso planeamento de 90 dias, o nosso planeamento trimestral? Primeira coisa que nós queremos fazer, e esta é a primeira coisa, a ordem é muito importante, é definir qual o ponto Z. Ponto Z. Paulo, e o que é isso do ponto Z? O ponto Z é o ponto que nós queremos atingir no final do trimestre. Tá? Sermos o mais específicos e o mais claros possível em relação ao ponto em que queremos estar no final do trimestre que vem. Portanto, neste momento nós vamos planear julho, agosto e setembro. Então, no final do terceiro trimestre, 30 de setembro, o que é que nós queremos ter atingido na empresa? E agora vou tentar ser mais objetivo ainda. Ou seja, o que é que eu tenho que descrever? Quais são os pontos fundamentais que têm que ser descritos no que respeita a este ponto Z? Primeiro lugar, quais são as principais ou a principal oportunidade que eu quero perseguir? Tá? Quais são as principais oportunidades que existem no mercado nesta altura? Então, que oportunidades é que eu estou a ver nesta altura? E, principalmente, de que forma é que estas oportunidades se cruzam com os ativos internos da empresa? Nomeadamente, competências que nós temos na equipa e, eventualmente, ativos até contabilísticos que existem na empresa. Então, como é que eu posso alinhar os meus ativos internos com estas oportunidades? Então, a primeira coisa que vocês vão definir em relação ao tal ponto Z é quais são as grandes oportunidades que vocês, nesta altura, identificam no mercado. Depois vou identificar o tema trimestral. O tema trimestral é absolutamente decisivo. Porquê? Porque toda a empresa, neste trimestre, se deve organizar em torno deste tema trimestral. E o que é que será o tema trimestral? Deve ser qual a coisa que, depois de atingida, maior impacto terá no resultado da minha empresa. Ou seja, qual é aquela coisa que é mais importante ou que me parece mais importante do que tudo o resto na empresa. Ou imaginem que eu sou o diretor de marketing do departamento. Qual é aquela coisa que mais impacto vai ter no marketing desta empresa daqui para a frente se resolvida neste trimestre? Se eu for o diretor de vendas, qual a coisa que no departamento de vendas mais impacto vai ter nas vendas de longo prazo? Imaginem que eu sou administrativo ou financeiro. Qual o aspecto que, se for conseguido deste trimestre, maior impacto nos resultados futuros? Então, seja para toda a empresa, seja para um departamento concreto, qual o tema trimestral? Ou seja, em torno do que é que nos devemos organizar neste trimestre? Qual o maior ponto de alavancagem para a empresa neste trimestre?
em torno deste tema trimestral, quais as principais prioridades. E eu costumo recomendar 3 a 5 prioridades. Ou seja, quais as 3 a 5 coisas que mais vão contribuir para a realização deste tema trimestral. Tá? Tentem tornar o tema trimestral a coisa mais objetiva possível. Nomeadamente, tornar objetivo é associar-lhe um número. Tá? Então, na medida do possível, associar um número a este tema trimestral para eu ter a noção de que atingi este resultado. Aspecto seguinte na descrição de Z, e o mais objetivo possível. Quais os resultados que nós pretendemos neste trimestre. E aqui vamos para os resultados puramente numéricos, para os resultados da empresa. Nomeadamente, do ponto de vista da empresa como um todo, qual o volume de vendas para este trimestre? Ou seja, quanto é que nós queremos vender de 1 de julho a 30 de setembro? Quais as margens, nomeadamente as líquidas e as brutas? Eventualmente, se quiserem ser um bocadinho mais objetivos, até margens por área de negócio ou margens por produto, mas pelo menos como um todo, qual a margem líquida e a bruta que procuram para a empresa neste período e qual o ciclo de caixa. O que é o ciclo de caixa? A relação entre os prazos médios de pagamento, os prazos médios de recebimento e os prazos médios de inventário. Então, no mínimo, estas coisas têm que estar definidas. Depois, obviamente, se eu tiver, mais uma vez, o exemplo, a determinar os objetivos para um plano de marketing, eu tenho que perceber, em termos de marketing, quais são os resultados. Eu posso estar à procura de uma base de dados, posso estar à procura de um resultado numa campanha, posso estar à procura de visualizações de vídeos, posso estar à procura de seguidores nas redes sociais, posso estar à procura de visitas num website, tráfego num website. Então, ser o mais específico possível sobre os resultados que eu pretendo no trimestre. Resultados. E aqui precisamos de números, tá? Já temos a data, que é 30 de setembro. Já temos a data. Vamos precisar de números. É o que é que eu quero atingir, tá? Então, primeira coisa, descrever o ponto Z. Quais as oportunidades, tema trimestral, prioridades, resultados. Segundo aspecto do vosso plano trimestral, descrever o ponto A. E o que é o ponto A? O ponto A é o ponto de partida. Paulo, porquê é que nós descrevemos o ponto Z antes do ponto A? Porque nós tendemos a subprojetar o ponto Z se nós começarmos pelo ponto A. Ou seja, se eu fizer primeiro uma avaliação do ponto onde eu estou e só depois projetar o ponto onde eu quero chegar, eu tendo a projetar um ponto inferior no futuro. Então eu gosto de começar pelo resultado obtido e só depois checar o ponto de partida. Eu tendo a ser mais agressivo no bom sentido, mais ambicioso na projeção do ponto Z, se eu não partir do ponto A. Tá? Isto é um modelo básico de coaching. Começa-se pelo objetivo, depois vem-se ao presente. Eu, pessoalmente, acho um erro começar pelo presente e depois ir ao objetivo. Eu sei que há quem faça assim, eu não acho, do ponto de vista conceptual, tão correto. Tá? Então, descrever o ponto A é o ponto de partida. Nomeadamente o ponto A, descrição dos resultados do último trimestre. Começar por avaliar o que é que no último trimestre foi obtido. Face, obviamente, comparativamente ao que tinha sido planeado. Mas começar por avaliar os resultados do último trimestre. Então eu tenho que checar o ponto de partida. Qual é o nível a que nós atuamos neste trimestre, o nível a que estamos a atuar hoje, para eu depois enquadrar isto no nível a que tenho que atuar no trimestre seguinte. Análise do meio ambiente é a segunda coisa. Perceber o que é que está a acontecer no mercado à minha volta, na economia, no ambiente à minha volta, que pode ser aproveitado ou pode, de alguma maneira, incomodar-nos, pôr aqui um grãozinho de areia na engrenagem. Então, análise do meio ambiente. Nesta altura, por exemplo, é crítico eu olhar para a minha indústria e perceber como é que a situação da pandemia, por exemplo, pode estar a afetar o próximo trimestre. Condicionamentos legais, condicionamentos sociais, condicionamentos económicos. Então, há aqui um pacote de variáveis que eu não controlo, mas que eu tenho que ponderar quando for fazer o meu planeamento. Então, a análise do meio ambiente é absolutamente crítica, porque isto vai influenciar depois as atividades, tá? Então,
análise do meio ambiente. Parte do meio ambiente é a análise da minha concorrência. O que é que a minha concorrência está a fazer, como é que eles estão a posicionar e de que forma é que eles podem ir atrás dos meus euros, ou dos meus reais ou dos meus dólares. Então, perceber o que é que a concorrência está a fazer também. Não para me deixar influenciar por eles, mas para garantir que o meu posicionamento é sólido face ao posicionamento deles. E depois, os meus ativos internos. E aqui vai colar àquilo que já vimos na descrição de Z, no primeiro passo. De que forma é que os meus ativos internos, a minha análise da minha empresa, cruza com as oportunidades que existem no mercado nesta altura. Então, este balizamento entre oportunidades e ativos, eu tenho que fazer quer do lado de Z, quer do lado de A. Então, depois de descrever Z e de descrever A, é que eu posso passar ao terceiro ponto. Mas pouca gente descreve A. É um dos maiores erros em planeamento, é nós planearmos o futuro, mas não fazermos uma boa análise do presente. Então, deem, por favor, a máxima importância ao ponto A. Terceiro ponto, descrever com o detalhe possível quais os obstáculos que eu imagino que se vão colocar perante mim entre A e Z. Então, quais os obstáculos que eu imagino que podem aparecer? Tá? Listar todos os obstáculos, principalmente ver quais é que podem ser mais relevantes e mais importantes. Então, quais são os obstáculos que eu imagino que vão aparecer? Porquê? Porque o plano propriamente dito é o sistema, a máquina que eu vou montar para ultrapassar esses obstáculos. Então, lembrem-se de não planear só para o que vai correr bem. É pensar o que é que aqui pode não correr bem. O que é que aqui pode surgir no caminho. Quais são os fatores fundamentais que podem aparecer aqui e que me atrapalham. Tá? Então, porquê? Porque eu tenho que ponderar isso no meu planeamento. Quarto aspecto. Quarto aspecto é o planeamento propriamente dito, que é o quê? A antecipação das atividades que eu imagino que devem ser desempenhadas, feitas, executadas, concretizadas, para eu chegar a Z. Então, lembrem-se, eu comecei por identificar Z. Z são as minhas metas, são os meus objetivos. No ponto 4, eu estou a descrever o que é que tem que ser feito para chegar a Z. Então, Z é o destino. 4 é o caminho. O que é que tem que ser feito? Ser o mais concreto e o mais específico possível em relação às atividades que devem ser desempenhadas. Nomeadamente, o que é que deve ser feito, quem é que deve fazer, quem é o responsável por essa atividade e quando é que deve estar feita. Tá? Quem faz o quê e quando. 5 coisas específicas que é crítico antever nas atividades de uma empresa para o trimestre. Nomeadamente, o que é que vamos fazer para reter os nossos clientes? Pensar quais são as atividades principais de retenção de clientes que vamos fazer. Se nós não pudéssemos perder nenhum cliente este trimestre, o que é que teríamos que fazer? Tá? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, o que fazer para estimular a venda repetida e a referenciação. Então, todos os trimestres pensar o que é que eu devo fazer este trimestre para estimular que os meus clientes atuais me comprem mais vezes e que me referenciem amigos seus. Terceira coisa, o que é que eu vou fazer para estimular a minha taxa de conversão? E uma parte importante disto é sempre treino de vendas. Então, o que é que eu preciso melhorar nas minhas vendas, nas minhas técnicas de vendas, na minha formação de vendas, no meu treino de vendas, para estimular isso? Tu estás a querer vender formação de vendas. Não estou. Nós já não damos formação de vendas. Foi uma das nossas decisões para o trimestre seguinte e não inventei agora. Vocês sabem que eu tenho comunicado isto nas últimas semanas. Nós não vamos dar mais formação de vendas. Não quer dizer que vocês não precisem de a fazer. Já não podem comprá-la da minha empresa porque eu, pessoalmente, não faço mais. Talvez no futuro a gente arranje soluções feitas por outras pessoas. Eu, pessoalmente, não faço mais. A que fiz era a que tinha a fazer. Tá? Mas as empresas precisam de aumentar a sua taxa de conversão. Grande parte disso vem do treino de vendas, outra parte virá de outras coisas que podem ser feitas do ponto de vista estratégico. Quarta coisa, como é que aumentamos o valor médio de transação? Ou seja, como é que eu consigo que cada fatura que emito aos meus clientes seja um bocadinho maior? É a quarta coisa que eu me quero preocupar. A quinta coisa,
como é que eu faço mais contactos, ou seja, qual é o meu marketing. O que é que o meu marketing será para este trimestre? Como é que eu chego a mais pessoas e as atraio para eventualmente ouvirem uma proposta de valor? Então, desde quem faz o que e quando, vai nascer o quinto ponto do meu planeamento de 90 dias. O quinto ponto é este: calendarização. Tá? Final do vosso plano, tem que ficar uma lista de quem faz o que e quando, mas tem que ficar um calendário também. Na primeira semana tem que acontecer isto, isto e isto. Na segunda semana isto, isto e isto. Terceira semana, quarta semana, até à 13ª semana. Para quem não soubesse, um plano de 90 dias é um plano de 13 semanas. 90 dias são 13 semanas. O trimestre são 13 semanas. Então, ficarem com um calendário do que tem que acontecer em cada semana dos 90 dias. Tá? Sexto aspecto do vosso planeamento: organização de recursos. Absolutamente crítico. Ninguém está a fazer isto nos planeamentos de 90 dias. Então, que recursos é que eu acredito que vou necessitar para executar este plano? E o que é que estamos a falar de recursos? Estamos a falar essencialmente de 3 coisas. Obviamente que estas 3 coisas podem ser decompostas em várias outras coisas. Primeira coisa, tempo. Tá? Tempo. Que tempo eu e cada um dos meus colaboradores, cada uma das pessoas que compõem a minha equipa, vai precisar para cada uma destas tarefas. Que tempo, como é que vamos organizar o tempo? Mais uma vez está inteiramente, inteiramente relacionado com a calendarização que nós obtivemos, mas como é que cada um de nós vai organizar o tempo? O que é que temos que fazer em cada dia? Como é que temos que organizar o dia? Como é que temos que organizar as semanas, os meses, para fazer acontecer tudo o que tem que acontecer no trimestre? Então, como é que vamos organizar o tempo? Segunda coisa, dinheiro. Quais vão ser as nossas necessidades de investimento neste trimestre? Investimento não apenas em pessoas, investimento em marketing, investimento em softwares, investimento em hardwares. O que é que nós imaginamos que vamos precisar de eventualmente comprar, alugar e investir para fazer acontecer o plano do trimestre? Então, é uma orçamentação do trimestre. O que é que eu imagino que vou precisar em termos de orçamento? Tudo isto tem que ser perfeitamente planeado. E terceira coisa, pessoas, não é? Como é que vamos organizar as nossas equipas para elas desempenharem as atividades que são necessárias? E nesta organização das pessoas, vamos ter que ter várias coisas, incluindo a forma como as pessoas se relacionam umas com as outras, responsabilidades que elas têm entre si, resultados que elas têm que apresentar, etc, etc, etc. Então, organização dos recursos, tempo, dinheiro, pessoas. Sétima e última coisa é a medição. Tá? O que é que vamos medir? Como é que vamos medir? Com que frequência vamos medir? E, muito importante, quais os padrões de desempenho? Ou seja, que indicador é que eu estou a medir e que números é que eu tenho que atingir em cada um desses indicadores. Dar-vos um exemplo aqui do dia-a-dia. Uma coisa é eu decidir que tenho que medir o meu peso. Outra coisa é qual é o peso que eu tenho que apresentar. Não é? Porque eu posso estar a medir o meu peso e pesar 120 kg, ou pesar 90 kg, ou pesar 75 kg. Não é só medir o peso. É que números é que eu tenho que atingir na medição do meu peso. Não é só medir a minha cintura. É que números é que eu tenho que atingir na medição da minha cintura. Nas empresas se eu vou medir o meu número de contactos, que números é que nós temos que diariamente estar a atingir? Se eu vou medir as minhas taxas de conversão, que percentagem é que nós devemos ter? Se eu vou medir o número de visualizações que tenho num post, que números que visualizações é que eu preciso? Portanto, o que é que eu vou medir? Com que frequência? Quais os padrões de desempenho? E lembrem-se de uma coisa, nós temos 2 níveis de medição, muito importante. Eu tenho que medir KPI e KRI. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? KPI são Key Performance Indicators, indicador-chave de desempenho. Então, quando eu estou a medir tarefas, eu estou a medir KPI. Por exemplo, o número de chamadas que eu faço é um KPI. O número de visualizações, ou sei lá, o número o tráfego do meu website é um KPI. Já os KPRI são Key Result Indicators.
são indicadores-chave de resultados, resultam dos meus KPI. Então, se o número de contactos que eu faço, o número de reuniões que eu faço, o número de orçamentos que eu apresento são KPI, o número de transações, o valor de transação, o meu volume de vendas, as minhas margens, são KRI. São resultados do meu desempenho. Então, perceber que eu tenho que projetar o desempenho e projetar os resultados, medir o desempenho e medir os resultados, é absolutamente crítico para um planeamento de 90 dias. Então, pessoal, vamos resumir isto tudo para ficarmos aqui com um resumo ótimo daquilo que fizemos. São essencialmente 7 coisas que vocês têm que preparar para o vosso planeamento de 90 dias. Primeira coisa, descrever os vossos objetivos. Eu chamo-lhe de descrever Z. Oportunidades, tema trimestral, prioridades e resultados. Depois, fazer uma análise detalhada sobre o ponto A, ou seja, o ponto de partida, nomeadamente resultados do último trimestre, meio ambiente, parte legal, parte económica, parte social, tudo aquilo que pode influenciar a minha empresa, concorrência e ativos internos. Terceira coisa, projeção de quais podem ser os obstáculos e os mais importantes e os mais relevantes. Porquê? Porque as minhas atividades têm que servir para ultrapassar os obstáculos. Quarto aspecto, antecipação de atividades. Quem faz o quê e quando, e o que é que nós vamos fazer para reter clientes, para que eles comprem repetidamente e referenciem outras pessoas, para aumentar a nossa taxa de conversão, para aumentar o nosso valor médio de transação e para aumentar o nosso número de contactos. Portanto, o que é que vamos fazer em termos de marketing? Quinta coisa, deixar pronta uma calendarização do que deve acontecer no trimestre, ou seja, a calendarização das atividades e a calendarização dos resultados e dos indicadores. Ponto 6, organização de recursos, organização do tempo, do dinheiro e das pessoas. Ponto 7, previsão daquilo que deve ser medido, a frequência com que deve ser medido e os respectivos padrões de desempenho. Se vocês fizerem um plano de 90 dias assim, ficam com um super plano de 90 dias e a probabilidade que vocês têm de atingir os resultados aumenta exponencialmente. Os números não são meus, são do Brian Tracy, é uma das maiores referências em performance humana no mercado. E o Brian Tracy é ele quem diz que planear aumenta em 1000%, segundo os estudos da equipa dele, a probabilidade de atingir um objetivo. Em 1000%. É 10 vezes mais. Aumenta 10 vezes a probabilidade de atingir. Toda a gente já define objetivos, nem sempre o definimos bem, mas toda a gente já define objetivos. Planear, pouca gente está a fazer. Então, lembrem-se que um dia, ou meio dia que seja dedicado a responder a estas questões, aumenta em 1000%. É uma manhã que aumenta em 1000% a vossa probabilidade de atingir os vossos resultados no final do trimestre. Paulo, mas eu posso atingir os resultados sem planear? Pode. É muito mais difícil. Eu também posso plantar 10 alfaces, não cuidar delas e vou lá passado um mês e está lá 3 ou 4 alfaces. Se eu tiver sorte, se não houver nenhuma praga, se chover nos dias certos, na quantidade certa. Se eu tiver muita sorte, eu posso lá ter das 10, se calhar 5 ou 6, ou se calhar 7 ou 8. E também posso fazer tudo direitinho e não ter lá nenhuma. Apareceram umas toupeiras, ou veio de lá uma enxurrada, deu uma praga e fiquei sem nada. Agora, entender probabilidades é uma das coisas mais importantes de entender na vida e pouca gente entende bem probabilidades. Se eu fizer tudo direitinho, eu não tenho a certeza que vou ter o resultado, mas aumentei a probabilidade. Segundo o Brian Tracy, no caso do planeamento, aumentei em 1000%. Aumentei 10 vezes a probabilidade de atingir o resultado. Se eu não planear, se eu não preparar nada, eu posso atingir o resultado? Posso. Mas é 10 vezes menos provável que isso aconteça. Então, nunca facilitem no planeamento. É uma das coisas mais importantes para as nossas empresas atingirem resultados. Aliás, todo o nosso plano, todos os nossos programas de acompanhamento de outras empresas têm por base os planeamentos trimestrais. Para vocês verem a importância que nós damos a isso. A cada trimestre avaliar o resultado, planear o trimestre seguinte e acompanhar os empresários na implementação semanal do plano. É isso que nós fazemos. Deixar aqui uma última nota para quem nos está a ver,
que ainda temos 3 vagas de diagnóstico, está bem? Feitos pessoalmente por mim. Então, as próximas 3 empresas que nos pedirem um diagnóstico indo ou enviando um e-mail para info@paulodevilhena.com, as próximas 3 ainda serão diagnosticadas pessoalmente por mim. Tá? É só enviarem um e-mail para info@paulodevilhena.com com o vosso e-mail e o vosso número de telefone. A única regra é que têm de faturar acima de 500 mil euros ou 3 milhões de reais se forem uma empresa no Brasil. E eu diagnosticarei pessoalmente e dar-vos-ei as minhas principais ideias sobre aquilo que deve ser o vosso planeamento para os próximos anos, não é só para o próximo trimestre. Tá? São as minhas ideias, é gratuito, não têm nada a perder. Espero que este direto tenha sido do vosso agrado e, acima de tudo, que tenha sido útil. Eu não vos roubo mais tempo, agradeço terem estado aí desse lado. Eu acho que foi um dos melhores diretos que fizemos nos últimos tempos. Então espero que usem, espero que dediquem as próximas semanas a preparar o vosso plano de 90 dias e que, se ainda não têm esse hábito, e a maior parte das pessoas não tem, que iniciem o terceiro trimestre, que vai ser especialmente interessante e especialmente desafiante, o terceiro trimestre deste ano, já com um sólido plano de 90 dias. Forte abraço a todos e até terça-feira que vem, se não for antes.